Olá, querido aluno, querida aluna do Instituto Crer e Ser, é um prazer me reencontrar com você aqui. Dando prosseguimento à nossa matéria de Introdução ao Antigo Testamento, agora nós vamos fazer aí vamos lançar um olhar sobre os profetas menores, esta seção aí, ou esta subseção do Antigo Testamento, e já quero começar dizendo aqui, nesta quinta videoaula, que também é a última, né, desta disciplina, essas expressões, profetas maiores, profetas menores, elas não são valorativas nem do profeta e nem das obras em si, nem dos livros em si, ok? Isso tem mais uma finalidade didática, está atrelada à extensão do ministério do profeta e ao volume literário dos livros. Acredito que mais ao volume literário, né? Mas coloca-se em questão também o tempo, né? A duração do ministério do profeta. A gente começa aí com uma leitura bíblica que está em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2, Jesus Cristo, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esta é uma fala muito importante. Nós temos aí na Epístola de Paulo aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico. Vou resistir à tentação aqui em não falar muita coisa, ou quase nada, do aspecto teológico de Romanos, até porque nós ainda não chegamos em introdução ao Novo Testamento, que é a próxima disciplina, mas é uma epístola maravilhosa, um verdadeiro tratado teológico dentro do Novo Testamento, uma epístola inclusive muito soteriológica, amartiológica e cristológica. Veja que Paulo está dizendo ali que Jesus foi anunciado pelos profetas. Então você tem grande parte da construção neotestamentária, ou por que não dizer, né, de certo modo, toda a construção neotestamentária ela é devedora à mensagem do Antigo Testamento. Né? Você tem um intercâmbio muito forte, como nós falamos inclusive anteriormente. O profeta no Antigo Testamento ele deve ser considerado à luz de um chamado particular que Yahvé realiza para confirmar uma missão, à qual ele se sente submetido e obedece a ponto de dar a própria vida. A profecia constitui o sinal de Deus que fala com seu povo e este escuta, formando quase uma dialética entre o falar do profeta em nome de Yahvé e a escuta de Israel. Da escuta ou da recusa da palavra do profeta depende a sorte de felicidade ou de desventura do povo. Mais uma vez, citando o dicionário teológico, o Lexicon, página 615, é uma fala muito interessante porque, de fato, aquela ideia que a gente tem lá no Pentateuco, lembra que eu falei antes? Volta comigo aqui, ó, volta a fita aí. Ó. Esse volta a fita é do fundo do baú, hein? Quem é mais jovem aí talvez não vai entender o sentido disso, né? Mas vamos retroceder um pouquinho aqui, aquele momento em que você revela a sua velhice, mas tudo bem. Vamos, brincadeiras à parte, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós falamos anteriormente que toda a construção que você tem veterotestamentária pós-Pentateuco é, de certa forma, construída, feita à luz do Pentateuco. No sentido de mostrar que o que está lá, quando obedecido, né, resulta na bênção de Deus sobre o povo. Quando desobedecido, resulta em maldição, em castigo, em problemas para o povo. Então você está vendo isso agora nos profetas, de modo que várias vezes o profeta ele vai dizer, olha, vá por aqui, faça isso, não faça isso. Em alguns momentos os reis são aconselhados, em alguns momentos eles obedecem e são abençoados, em alguns momentos eles desobedecem e sofrem a consequência. Então essa atuação profética ela é muito intensa, ela é muito forte e mostra justamente essa questão da dialética entre a mensagem de Deus ali com a conduta do povo. Né? Então é uma coisa muito interessante para a gente perceber e observar ali no livro dos profetas. Uma reflexão, Javé ou Iavé não atua num âmbito diferente ao da história humana. Isso é fantástico, né? Os tempos e os espaços de sua atuação equivalem aos nossos, e por isso Israel concebe sua própria história como história sagrada. Veja, está entrelaçado. É no histórico e não no social que se desenvolve o religioso. Todo o povo está sujeito ao sagrado, porque a experiência religiosa não se concebe de modo ritual, mas existencial. Olha, essa é de fato aí uma declaração fantástica, né? Um texto fantástico, que mostra justamente o porquê que a religião é tão profunda, né? Por que a relação com Deus é tão forte, porque é existencial, não é. O ritual ele pode ser mecanizado, o ritual ele pode ser desprovido de vida. Né? Isso aqui não é uma condenação ao ritual. A gente sabe que o ritual é parte de todas as religiões, mas o ritual ele pode cair no mecanicismo, né? no que eu vou chamar aqui de automatismo. Quando você tem a questão existencial, né? Ou seja, aquilo que dá sentido à vida, não por acaso a leitura popular da Bíblia é tão presente, é tão forte nas diversas comunidades
católicas e evangélicas do Brasil, justamente porque a leitura da Bíblia dá sentido à existência. Então, você tem essa questão existencial que torna muito forte essa relação. E isso também é visto na atuação profética. Mais uma vez, essa tabela que você já conhece, repare aí, ó, você está vendo que essa primeira tabela, na verdade, mostra o cânon hebraico, a maneira como ele está organizado, perdão, e depois a comparação entre os dois cânones, o hebraico e o protestante. Repare ali que os profetas menores aparecem na segunda divisão, perdão, Nevim, a seção chamada de profetas, e eles aparecem, na verdade, como um livro só. Esse é um ponto de distinção muito importante. Nós já falamos isso também. A Bíblia hebraica tem menos livros justamente porque ela une alguns livros que no nosso cânon estão separados. Nós vamos considerar aí agora os livros dos profetas menores, foram homens poderosamente usados por Deus, e a despeito do volume literário de seus livros serem pequenos, nem todos, é claro, nós temos livros como de Zacarias, Oséias, que são livros extensos, outros de fato são bem pequenos, como Ageu, Obadias, enfim, a maioria tem um volume literário pequeno, mas a despeito desse volume literário menor, tá, isso não tira a importância desses livros. Eles têm uma importância muito grande e nos ajuda, inclusive, querido aluno, querida aluna, a entender não apenas a questão teológica, mas até mesmo o contexto histórico-social de Israel nos tempos bíblicos e de povos vizinhos também, tá? Já que nós temos ali alusão a outros povos na profecia bíblica. Não houve outro povo ao longo da história que tenha tido o privilégio de ser instruído, exortado, corrigido e consolado pelo ministério profético como foi o povo de Israel. Graças a Deus, contudo, que a mensagem destes homens, que foram inspirados por Deus, ficou registrada por escrito e chegou até nós. E aí a gente vai tentar dar uma olhada aqui, não em todos, porque são 12 livros, mas algumas informações de cunho geral, tá? Introdutórias, informações bem introdutórias a respeito de alguns desses livros. Primeiro aí o livro de Oséias, tá? E aí a gente tem como contemporâneos de Oséias Amós, Miqueias e Isaías. Oséias, ele está profetizando aí entre os anos 750 e 730 a.C., aproximadamente durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Veja que Oséias, ele já está profetizando naturalmente no período do reino dividido. Oséias recebeu uma dura missão de Deus. Inclusive você tem uma expressão no livro que é muito discutida pelos teólogos: vai, toma uma mulher de prostituições. Aquilo seria preditivo ou aquilo seria, na verdade, já uma ordem de Deus para que Oséias se casasse com uma mulher já naquela condição? E a gente tem muita discussão em torno do sentido dessa expressão, mas seja como for, a mensagem, a teologia do livro fica clara. Deus está usando como analogia o casamento de Oséias com a sua própria relação com o povo de Israel. Assim como Oséias está como um marido traído, Deus está como o marido traído de Israel. Israel é ali figurado, representado pela esposa infiel Gomer, ao passo que Oséias está representando o marido, nesse caso Deus. E uma coisa muito interessante no livro de Oséias é que você tem ali uma demonstração extraordinária do amor de Deus, porque Oséias, que está representando Deus, ele mesmo traído, mesmo ferido, ele vai resgatar Gomer, ele vai ao encontro dela. Então veja que Oséias, ele exerce uma atuação profética, e isso não acontece apenas com Oséias, o que alguns autores chamam de como se fosse uma espécie de mímica, profética. Então você tem ali Oséias que vai ao encontro dela. Isso acontece com Isaías também em um dado momento do seu ministério, Jeremias também em algum momento. E é interessante que você tem ali o profeta que, mesmo ferido, mesmo sofrendo, ele vai ao encontro. Imagine isso para um homem judeu naquele tempo. Se na nossa cultura ocidental já é algo constrangedor, imagine para um oriental, um judeu, naqueles tempos tão antigos lá atrás. Estamos falando de um período de quase 3.000 anos atrás. Então perceba, ele está falando, na verdade, o livro está mostrando, na verdade, o incomparável amor de Deus pelo povo de Israel. Até tem uma expressão muito interessante no livro de Oséias, quando Deus fala, eu vou te atrair, te levarei para o deserto e lá falarei o seu coração. Então, você tem expressões emblemáticas como essas no livro de Oséias que retratam justamente a questão do amor de Deus. Depois nós temos
o livro de Joel. É claro que, ainda falando sobre o livro de Oséias, o livro também está mostrando o pecado da nação, né? O livro está também mostrando a transgressão de Israel, né? E o desejo de Deus de resgatar a nação. Depois nós temos aí o livro de Joel, né? O livro de Joel que contém inclusive a profecia do derramamento do Espírito Santo ao longo da história. O nome Joel significa Yahvé é Deus, né? E a única informação de cunho biográfico que nós temos a respeito deste profeta, e essa escassez de informação não acontece só em relação a Joel, acontece também em relação a outros profetas, né? Então a única informação biográfica que nós temos a respeito dele está lá no primeiro versículo do livro, né, quando a Bíblia diz que é Joel, filho de Petuel. Tá? Não temos como saber de que cidade ele procedia, com que idade aproximada iniciou seu ministério profético e outros detalhes acerca de sua pessoa e ministério. Com isso, muitas conjecturas têm sido levantadas sobre a quem estaria o profeta dirigindo-se em suas mensagens proféticas. Então essa falta, essa escassez, é por isso que os teólogos, os exegetas buscam sempre essas informações, porque ajuda a situar também a mensagem do livro, né? No caso de Joel, como nós não temos essas informações de modo mais extensivo, de modo mais detalhado, bem diferente do caso de Jeremias, né? Jeremias você tem lá informações, bastante informações, e você já consegue situar melhor, inclusive, o raio de ação do profeta, né? Não é o caso de Joel. A despeito disso, o livro é de uma importância extraordinária e contém uma mensagem fantástica que precisa ser estudada por nós e que ela vai ser reproduzida, inclusive, no Novo Testamento. O livro de Joel, de certo modo, é o que o livro de Atos é para o Novo Testamento no que tange a pessoa do Espírito Santo. Então você tem ali uma abordagem, uma profecia muito interessante mencionada no livro. Eu vou saltar um pouco agora, falando rapidinho aqui do último livro, que é o livro de Malaquias. O livro de Malaquias ele já é um livro escrito no pós-cativeiro, tá? E ele faz ali vamos dizer assim, um par com o livro de Ageu. O profeta Malaquias também, nós não dispomos de muita informação, existe muita discussão se esse nome Malaquias é um nome pessoal ou é uma expressão simbólica, mas é, mais uma vez, essa escassez de informações a respeito do profeta, do personagem, do autor do livro, ela não tira a importância do livro. Sobre essa questão da aplicabilidade prática, o livro de Malaquias é um exemplo muito interessante, porque vários temas ali, de certo modo, guardando-se, é claro, as devidas proporções, eles perpassam a realidade da igreja hoje e encontram uma aplicabilidade muito interessante. Um exemplo, o culto religioso nos tempos de Malaquias havia caído num formalismo muito grande, e o profeta Malaquias vai se levantar contra aquilo. Repare que Malaquias, como um profeta do pós-cativeiro, ele não está condenando mais a idolatria. Israel, depois que volta do cativeiro babilônico, não tem a idolatria mais como um problema. Israel foi curado da idolatria no cativeiro, mas Israel agora vai se deparar com outros problemas, vai praticar outros pecados. E Deus então vai usar o profeta para chamar o povo ao arrependimento, ok? Eu espero que você tenha aí gostado, aproveitado bastante essa segunda disciplina, Introdução ao Antigo Testamento, e já estou ansioso aqui pela terceira, que é a Introdução ao Novo Testamento. Te espero lá, nos encontramos, que Deus continue abençoando sua vida.